Oi, gente, seja muito bem-vindo a esse canal. Que grande noite é essa que vai acontecer hoje? Eu já vou te pedir para você chegar, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque você por muitas vezes me acompanha, mas não está inscrito, não está com o seu like aí. Seja muito bem-vindo. Eu sempre falo que esse é o maior canal para o empreendedor do Brasil. A gente está aqui para gerar muito conteúdo de valor para você e para sua vida. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sempre falo isso porque é verdade, tá? Eu quero que você veja isso nos meus olhinhos nesse episódio. Eu vou começar falando uma frasezinha que eu ouvi num podcast e eu vou tentar lembrar de responder ela só no final. Então, vou pedir para você ficar comigo para você escutar isso que eu vou falar. Qual é o melhor contador? Qual é o maior? Vou começar de novo. Qual é o maior contador de histórias do mundo? Quero que você pense aí e no final a gente vai responder isso juntos. Qual é o maior contador de histórias do mundo inteiro? Quem é o maior? Quem conta as maiores e melhores histórias do mundo? E aí, depois a gente fala sobre isso, tá? Eu quero apresentar minha convidada de hoje, que eu tô super feliz de estar aqui recebendo essa mulher incrível, linda, doce, inteligente, e que eu já ouvi falar o nome dela há muitos anos atrás. Isso é muito legal, eu vou compartilhar daqui a pouco. Queria, para começar esse contexto, falar o quanto eu gosto, o quanto eu fico feliz de falar sobre mentalidade, sobre cura, sobre as emoções, sobre inteligência emocional, sobre tantas coisas que a gente vai compartilhar hoje e que trazem muita clareza do que a gente está fazendo aqui nessa terra, né? Então, a gente vai entregar um conteúdo de muito valor para você que está aí com a gente. Deixa eu apresentar minha convidada, tá? Tem uma colinha aqui para não deixar de falar nada. Eu sempre costumo dizer que eu não apresento o meu convidado como ele realmente merece, mas eu vou me esforçar, tá? Eu vou bater um papo hoje incrível nessa noite maravilhosa com a Bruna Mendes. Bruna, graduada em Direito. Olha isso. Bancária por 13 anos. Ela falou que sempre, uma vez bancária, sempre bancária. Eu achei isso incrível. Professora, terapeuta emocional, coautora de um livro. Trouxe pra gente ver? Ai, olha, eu Poxa. olhei o livro ali, eu falei, meu Deus, Não tem problema, mas vai ter outras oportunidades. Educadora emocional que ajuda pessoas a se reconectarem com a sua verdadeira essência, com o seu valor. Criadora do Café das Terapeutizadas. Olha que nome lindo, gente. E mentora e faz lives de madrugada. Adorei. Eu falei, quero participar de uma live dessa na madrugada. Adorei. Eu ouvi falar da Bruna. Olha que coisa importante essa questão do network. Através do Rafael, comendador, que eu recebi no pod. E aí depois eu tive o privilégio de assistir uma palestra incrível dela e me conectar e estreitar esse relacionamento. E hoje nós estamos aqui nessa mesa para poder entregar conteúdo de valor para você. Bruna, seja muito bem-vinda, tá? Estou muito feliz de você estar aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito de profissionais que tratam o outro não apenas com mais um número, Sim. mas com a individualidade de cada um. E você me transmite muito isso. Que bom. Essa verdade. Eu te conheci no dia da minha palestra, né? E depois você fez uma... Como que fala quando você vai intermediar entre uma pessoa? O que você Eu fez fiz lá um talk, né? Conduzi um talk. Isso. E eu achei fantástico pelo seu jeito. Dava para ver ali que você não estava se encaixando em nenhum padrão, mas você estava sendo você. E é uma das coisas que eu valorizo muito no ser humano, sabe? Estou muito feliz de estar aqui. Autoralidade, né? Eu falo muito sobre essa palavra. Você ser autor da sua história, da sua vida. Eu gosto muito disso. Obrigada, tá? Imagina. Eu queria que você chegasse e se apresentasse pra gente. Quem é a Bruna? Como é que você gosta de ser reconhecida? Olha, essa pergunta do quem sou eu, sabe que eu sempre tive dificuldade de responder. Porque eu me via na minha profissão, eu me via em todas... a Bruna filha, a Bruna profissão. E... Sabe quando você fala, mas você não se encaixa? Sim. E de um tempo pra cá eu tenho me encaixado na simplicidade do eu sou a Bruna. Sabe, a Bruna. Sou cristã, sou, então, filha de Deus. Para mim, é uma das características que eu... A minha fé, assim, é uma das características que eu mais valorizo em mim. Sou filha da Aurinete, do Ronald, enquanto ser humano, terapeuta, profissional, mas que... Se eu fosse traçar uma característica que me define, eu sou alguém que busca cada vez mais viver a liberdade de poder ser quem é. Ah, que lindo. E aí eu tô nesse Isso é forte, né? Liberdade de você poder ser você. Do seu jeito. É isso que você faz com as pessoas, né? Ajuda elas a serem elas. Devolver elas para elas mesmas. Se encontrar com a sua essência, Sim. e esse é o meu caminho, né?
E a cada descoberta, a cada camada que eu vou tratando aí nesse processo de autoconhecimento, eu vou me descobrindo cada vez mais. Então, eu acho que eu ainda tô nessa jornada do quem sou eu. Hoje eu sei mais do que eu sabia quando Sim. comecei. Talvez essa jornada nunca finalize, né? De a gente, Não sei. tirando as camadas de quem somos nós, a gente vai realmente chegando numa camada, daqui a pouco a gente vê, tem mais um pouquinho sobre mim, tem mais um pedacinho sobre mim. Talvez seja isso, né? Grande reflexão, nunca pensei sobre isso, não. Ó, queria que a gente começasse a falar da Bruna profissional, tá? Uhum. Queria que você me dissesse como começou essa transição de você, uma bancária focada em meta, em número, eu tô falando voz da minha cabeça, porque eu imagino uma bancária assim, focada em meta, em números, em produzir, em entregar, né, o valor para o banco, e olhar e falar, não, eu quero me tornar terapeuta emocional, eu quero cuidar de pessoas, quero ajudar pessoas a se reconectarem. Como é que funciona isso? Porque é meio descolado, né? Ou não é assim Totalmente. Ai, que bom. Então não é uma leitura errada, é meio Não, descolado de função, de trabalho. Sim. Como é que isso aconteceu? Olha, eu falo que eu não escolhi ser terapeuta, a profissão que me escolheu. Porque foi uma jornada. Uma jornada foi pela necessidade mesmo, nessa busca do me conhecer. Em 2019, eu estava no ápice da minha depressão. Então, pesquisava métodos de suicídio na internet. Tinha aquela... Sabe quando você parece ser feliz, mas internamente você não está? Então, aparentava uma felicidade que eu não conseguia sentir. E era um vazio. Eu fui no treinamento de inteligência emocional, um treinamento de coaching. Lá eu tive uma... A minha mente expandiu. Do IBC, José Roberto Marques. Tá. Eu fui do Paulo Vieira, do Método CIS. É maravilhoso, né? Eu ouvi falar muito bem. Não, nunca fui, mas já ouvi falar muito bem. Mas foi uma virada, assim, parecida também. Não é fantástico? É fantástico. Isso? Tu sabe que a minha jornada começou mesmo naquela live, não sei se você lembra, o Thiago Nigro fazia live às 5 da manhã. Às 5 da manhã, claro que lembro. Eu lembro que eu estava nesse processo, assim, a depressão muito forte na minha vida. E eu comecei a assistir as lives dele. E ali fui mudando a minha mentalidade, fui tendo insights, pensar, mas eu falei, nossa, eu preciso viver isso que ele tá falando, sabe? E comecei essa busca. Eu fui no treinamento dele lá em São Paulo, que ele fez no ginásio Ibirapuera. Sim. Nesse treinamento, eu ganhei o treinamento do José Roberto Marques. Cara, que legal. E foi uma loucura, porque eu tinha medo de sair sozinha, né? E, enfim, para encurtar a história, foi o primeiro medo que eu precisei vencer, o do romper, esse medo de ir para um outro estado sozinha. Mas de você foi ônibus. corajosa. Muito. Mesmo com medo, você foi muito corajosa. Muito. E aí lá eu ganhei esse treinamento no José Roberto Marques, foi quando eu comecei a viver o autoconhecimento. E que de é lá, fantástico, né? Que é realmente o autoconhecimento, quando a gente começa a viver ele, a gente fala, cara, eu tava dormindo. Né? Eu vivi a sensação que eu tive é de que eu não vivia. Sabe quando você é realmente uma morte em vida, sabe? Sim, sim. Era uma sensação de morte mesmo. A gente se pergunta onde eu estava. Onde eu estava, o que estava Eu não acontecendo. Era a gente chama de efeito zumbi, né? Que você tá... Eu gosto de falar, Bruna, que eu vivi um ritmo hipnótico. Essa palavra eu aprendi no livro do Napoleão Hill. Ele fala sobre isso. Quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente está só fazendo. A gente vive um ritmo hipnótico. E eu queria falar sobre essa frase com você, justamente pela hipnose que a gente vai falar daqui a pouco, né? O quanto a gente vive sem querer esse ritmo hipnótico. Mas depois a gente fala disso. Nossa, eu gostei muito desse termo, ritmo hipnótico. Vou te mandar depois. E era justamente isso. Você acorda para ir trabalhar, chega em casa, fica assistindo série para passar o tempo, para no dia seguinte... acorda querendo dormir. Sim. Dorme não querendo acordar. Era assim que eu vivia. E óbvio que tinha uns momentos de felicidade, mas a regra era realmente estar nesse estado de confusão interna, confusão mental. Depois do treinamento do IBC, eu comecei a ter experiência com Deus. Comecei a ter experiência com o Espírito Santo, era eu e ele no meu quarto, e comecei a ser guiada, de realmente ouvir Deus como eu tô... Não necessariamente como eu escuto você, mas Deus tem um jeito especial de se comunicar com cada pessoa. E aí eu fui sendo guiada, sendo tratada de dentro para fora. Venci a depressão, comecei a ter um desejo de viver inexplicável. Era uma coisa que eu nunca tinha sentido, assim, de acordar e falar, Deus, muito obrigada. Que dia lindo. Que dia lindo. Que dia incrível. Um sentimento de gratidão só pelo fato de estar vivo, sabe? Eu pensei isso hoje. Eu falei, cara, que dia lindo, Senhor, obrigada. Eu também. Hoje o céu tava muito lindo, né? E eu comecei a viver essa busca. E nessa busca quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente mergulha no autoconhecimento. Eu conheci a hipnoterapia.
Eu era muito tímida. Muito, assim. Nossa. Era uma coisa que ainda gritava aqui dentro de mim, sabe? E através da hipnoterapia, eu tratei essa questão da timidez e inúmeras outras questões. Voltei do treinamento apaixonada pela ferramenta. Falei, gente, as pessoas precisam conhecer isso, é fantástico. Você estava no banco ainda? Isso no banco. Estava no banco. E aí eu comecei a aplicar a ferramenta em pessoas próximas, assim, testar com colegas de trabalho. Atendi a primeira pessoa que eu atendi, o nome dela é Michele. A gente nunca esquece o primeiro cliente, né? A primeira pessoa que veio no podcast, a gente não esquece mesmo. Foi a Michele. Ela tinha uma questão com distorção de imagem, vou falar desses casos porque ela autoriza. Ela tinha uma questão com distorção de imagem, de se olhar no espelho, não gostar da aparência. Tinha compulsão alimentar. E aí nós fizemos a primeira sessão. Depois disso, ela mandou um relato de que ela tinha se olhado no espelho e se amado pela primeira vez. Caramba, que lindo. E ela falou, Bruna, foi muito emocionante me olhar e não sentir aversão da minha aparência, mas gostar de mim, sabe? Na minha essência. E eu achei aquilo fantástico. Um pouco depois ela começou a emagrecer, a questão da compulsão dela melhorou. E aí, nesse meio tempo, eu atendi a Carol, que até menciono dela no meu livro. Olha, devia ter trago esse, eu esqueci. Menciono ela no livro, Carol. E eu quero ler. Eu vou trazer para... Meu compromisso de te entregar ele. Me distraí aqui. Você falou da Carol. A Carol. A Carol, ela estava tentando passar numa prova e não conseguia. Já tinha reprovado umas 10 vezes na prova e ela me procurou com esse objetivo. Durante a sessão, a gente também tocou num conflito que ela tinha de tentar engravidar. Já estava há mais de 5 anos e não... Você estava fazendo só com as suas pessoas, assim? Só com as minhas pessoas, era uma coisa... Não era um trabalho, não, né? Era nossa, eu gosto disso, eu gosto do que eu faço. E fui fazendo, assim. Esse da Carol, ela estava tentando engravidar há mais de 5 anos, mais ou menos. E ela não conseguia, não tinha nada físico que justificasse. Era uma questão emocional. E aí, 4 meses depois do atendimento, né, da sessão dela, a Carol me envia uma carta. Ai, que lindo. Grávida. Grávida, agradecendo pela sessão. E ela até eu coloquei a carta dela no livro. Ela coloca assim, Bernardo tá vindo aí. Quando eu li essa carta, eu falei, gente, isso é Preciso fantástico. fazer isso pra vida, né? Tipo, ali eu tive a certeza. Meu chamado é esse. Ali eu tive a certeza, eu quero trabalhar com isso. E quando você tem a certeza no seu coração, não importa, né? Como vai ser, o que vai ser. E o banco começou a ficar pequeno demais pra mim, assim, nesse sentido, sabe? Foi uma questão de decisão por encontro, de sentido. De realmente, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso. E aí eu decidi é isso que eu vou fazer. E todo mundo... Falou que você estava louca. Não Como tem assim? Impossível, Eu tinha recebido ligação com meu gestor me oferecendo promoção. Então, eu tinha a possibilidade de promoção, crescer no cargo, ir para uma carteira maior. E realmente, assim, a família, minha mãe desesperada, né? Porque preocupada. Sim. Mais de 13 anos de carreira bancária. Como assim você vai sair para ser terapeuta? Hipnoterapeuta na época, não, que eu falava. Como assim? E aí foi uma decisão muito difícil. Para alguém que sempre tomou decisões pautado no que o outro reconhecia ou validava. Sim, perfeito. Aí eu decidi... Foi a primeira decisão realmente só sua. E aí você teve que bancar essa decisão, né? E aí eu fiz por mim mesmo, sabe? Foi assim que eu caí nesse mundo de hipnoterapia e tô aí. Como é que você descreve o seu método? Eu falo isso porque eu já conversei com outros terapeutas e cada um constrói seu próprio método, né? Uhum. Como é que você descreve o seu método? Como é que a Bruna trabalha? São 2 etapas. A primeira etapa é a consulta inicial, que eu chamo de consulta base. Ela é a base do processo. É o momento em que eu vou entender você. Vamos supor que você queira ser atendida por mim. Eu vou fazer um mapeamento. Eu vou entender qual é o teu sintoma. Através do teu sintoma, eu aplico uma técnica de perguntas com o objetivo de identificar a causa. Qual é a fonte? Por que você está agindo dessa maneira? Um exemplo, procrastinação. O que acontece na sua mente que faz com que você procrastine? Esse primeiro momento é um momento de autoconhecimento profundo. Entender o que acontece com você e por que acontece. Qual é a função do sintoma.
Também já aplico uma técnica ali de hipnose para ajudar a pessoa a começar a entender o que é esse universo, né? Ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples. E a intenção desse primeiro momento é que realmente você sai de lá com a sensação de, caramba, faz sentido, eu tô me entendendo, é por isso que eu ajo dessa maneira. Esse comportamento tem ligação com X coisa. Depois que a gente faz esse mapeamento, entende o que acontece, fazendo sentido para a pessoa, o tratamento com a hipnoterapia, a gente segue para o próximo passo, que é o tratamento com o método mesmo, que tem como foco tratar essa fonte. E o que é tratar a fonte? É mudar o significado do que a pessoa... Qual foi o aprendizado que a pessoa deu quando essa situação aconteceu, que fez com que ela desenvolvesse esse sintoma. Qual é a interpretação e como que ela pode enxergar diferente para que o sintoma realmente perca a função. É uma psicoterapia breve, então, normalmente, até 4 sessões no máximo, acontece ali o processo. Se precisar de mais, a gente adiciona, mas normalmente gira em torno disso. E a pessoa pode, então, fazer para diversas áreas. Ela entendeu que, por exemplo, eu tenho medo de altura. Sim. Eu quero muito perder esse medo de altura. Então, eu posso fazer uma sessão algumas sessões para isso. Uhum. E, em dado momento, eu entender que eu tenho outro bloqueio e voltar e fazer outra sessão. Sim. Posso tratar coisas que a gente vai identificando, porque a gente vai identificando bloqueios, né? Sim. Camadas. Isso pode funcionar assim? Sim, a gente direciona, tem um foco lá, né? Você vai Sim. direcionar para uma questão. E nesse processo de autoconhecimento, você identifica outros. É muito comum isso acontecer. Quero tratar... Eu, por exemplo, eu faço hipnoterapia sempre que eu preciso. Se eu bato no conflito, eu procuro um colega para identificar, tratar e seguir em frente. Essa questão do medo de altura. Na consulta inicial, já ia tentar entender o que significa essa altura para você. Para já começar a buscar o que significa a altura. Medo de quê? Por quê? Entendeu? E tem um aprofundamento para entender se realmente é... Exemplo, eu vi um caso uma vez de uma pessoa que ela tinha muito medo de altura. E foi porque quando ela era bebê, ela caiu do carrinho. Caramba! Na consulta, na sessão, no processo de hipnoterapia, nesse movimento de acessar a causa... Porque o subconsciente, ele não... A nossa mente... Calma, agora eu vou abrir várias caixas. Pode abrir? Por favor, vai ser uma delícia. Qual é o modelo que nós acreditamos? Da mente dividida em 3 partes. Consciente, inconsciente e subconsciente. O subconsciente é onde está a memória de longo prazo. É onde realmente fica armazenado tudo que aconteceu com você. Subconsciente, abaixo da ciência. A gente não fica pensando sobre as coisas que estão na nossa mente, né? Então, você não lembra de situações que aconteceram com você na sua infância. Mas só porque você não lembra, não significa que você esqueceu. Significa que essa informação está no subconsciente. Consciente é aquilo que você tem ciência. Então, por exemplo, você tem ciência do seu medo de altura. É isso que você tem, que você sabe. Mas você não sabe o porquê. Provavelmente tem alguma crença no seu subconsciente que te coloca nesse lugar. Esse caso da terapia, por exemplo, que eu assisti, ela... Consciência, ela tinha um medo de altura. Subconsciente, quando ela era criança, ela caiu do carrinho e quase morreu. Qual foi a programação que ficou na mente dela? A altura é perigoso. A altura significa que você pode morrer. E aí, sempre quando ela chegava perto de um lugar... Que tinha altura, esse perigo, né? Vinha labirintite, sintomas para quê? Qual era a função do sintoma? Afastar ela da altura. Função de proteção. Por causa da situação que ela viveu na infância. Olha que interessante, né? Agora, sabe o que eu queria te perguntar, Bruna? A mente mente pra gente? O tempo todo. A gente conta mentiras, então, pra gente? Eu acredito, na minha opinião, sim. Por quê? Na verdade, essas mentiras são justificativas. Desculpas que damos para... Na realidade, a decisão já foi tomada. Antes de você tomar consciência dela. No subconsciente já está decidido. Então, por exemplo... Ai, que fantástico. Já foi decidido. E aí, o que você faz com o consciente, na parte racional e analítica, é justificar. Encontrar uma razão. Porque a parte racional busca razão para todas as coisas. E demanda emocional não tem razão. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela queira muito... Microfone, Bruno. Desculpa. É porque eu me empolgo. Que bom. É bom falar com gente apaixonada. Eu entro em flow. Me distraí ali com a tela. Com a câmera. Agora eu vou ficar olhando.
Eu entro em flow, eu me empolgo. Mas tá, vamos voltar aqui pra... Eu ia dar um exemplo da questão da procrastinação. Isso. A pessoa, ela quer muito... Me dá um exemplo de uma situação assim que uma pessoa queira muito. Eu vou dar um exemplo meu, pode ser? Pode. Eu quero muito, muito me tornar a maior podcaster do Brasil. Tenho ciência que eu preciso produzir muito, muito, muito conteúdo, mostrar mais meu dia a dia, mostrar mais meu bastidor. Eu faço, mas não na força que eu deveria fazer pro objetivo que eu quero. Eu procrastino. Entende? O que você procrastina? O fazer, gravar o podcast ou oferecer? O que é? Acredito que é um pouco de tudo. Procrastino oferecer, procrastino gravar mais, procrastino... Porque eu acredito que pro que eu quero, eu tenho que botar muita força. Então, eu acredito que eu vou contando algumas histórias que não me dão tanta força, que eu não boto tanta força assim. Olha um significado interessante. O que eu quero, eu preciso colocar muita força. Sim. Isso é uma interpretação. Quem disse que precisa? Eu tô dizendo na minha cabeça. É a história que você está contando para você. Verdade. Aí vamos pensar assim, beleza, eu tenho que botar muita força para fazer o que eu quero. Imagina você indo para academia e pegando muito peso, botando muita força. Isso. Não dá. Não chega uma hora que você cansa? Não consigo pegar muito peso. O que acontece quando você cansa? Desiste. Você para ali, vai descansar, recuperar energia. Se você tem uma crença de que você tem que botar muita força para fazer o que você quer, não vai cansar. E quando cansar, o que vai acontecer? Vai parar. Vai parar. Qual é a função da procrastinação? Pode ser que seja, ver se faz sentido para você. Faz, claro Te fazer parar. Sim. Ou descansa porque você já botou muita força, gastou muita energia, agora a gente precisa recuperar. O cérebro tem uma tendência de querer... Nosso cérebro tem uma tendência, não. Ele precisa economizar energia. Então, tudo começou na crença do que você precisa colocar muita força para conseguir o que quer. E a gente consegue reprogramar essas crenças Sim. o tempo todo? Todo o tempo? A gente consegue? Desde que você tome ciência. E que não seja uma crença funcional, porque pode ser algo que realmente seja funcional para você. Dá um exemplo de uma crença funcional. Vou dar um exemplo. E vamos supor que você seja uma pessoa muito executora, que você não tem limite e você não consegue parar. Não está sendo funcional essa crença de você começar a procrastinar, a função da procrastinação, de te colocar nesse lugar de parar? Senão não vai ter limite. limite. Não está sendo positivo para você? Por quê? Porque imagina um ser humano que vive em produzindo. Não tem como. Aí, se realmente for isso, e você começa a se ouvir, se respeitar e entender, ok, tá tudo bem, eu não preciso ir além do meu limite. Qual é o meu limite? É aqui? Eu vou respeitar. Sim. E vou me dar pausas e descansos e tudo mais. Então, essa função de... Eu tô supondo que seja isso. Tá fazendo sentido? Muito. Essa função da procrastinação, de te colocar nesse lugar de descanso, ela não precisa mais existir. Porque agora você é uma pessoa que respeita o seu limite e se coloca nesse lugar. E aí você consegue ir mudando essas percepções. E aí a crença que precisa reprogramar, a gente consegue reprogramar, então, nas sessões. É possível? Consegue reprogramar na sessão. Ou agora aqui, por exemplo, se você simplesmente parar e você raciocinar sobre esse pensamento do... Quem disse que eu preciso botar muita força naquilo que eu quero? Onde foi que eu aprendi isso? A sua mente vai trazer a resposta. Sim. E aí você entendendo, eu gosto de uma técnica que a gente chama de imaginação. Que aí acaba a imaginação, faz parte da hipnose, né? Isso é hipnose. A Rafa adulta encontrando a Rafa criança. Sim. A Rafa adulta encontrando a Rafa criança e falando com ela, tá tudo bem, menina. Pode descansar agora. Não precisa mais ser tão difícil quanto era antes. A partir de agora vai ser fácil. Vai fluir com naturalidade, como um rio que flui. As coisas vêm a mim com facilidade, eu me conecto com a pessoa certa. Porque se você parar para trazer lógica para isso, olhando até aqui, uma pessoa te conectou a outra, que te conectou a outra. Qual foi o esforço disso? Nenhum. E aí você vai... Isso é ressignificar. Sim. É enxergar com um novo olhar. Mas talvez sozinho, Bruna, a gente fazer toda essa trilha é muito complexo, né? Por isso que a gente precisa da ajuda do profissional. Porque pra você é muito lógico. Porque você é profissional. Pra gente que tá do outro lado, não é tão simples pra fazer isso sozinho. Fazer todos esses questionamentos, mais a resposta, mais a ressignificação, mais o... Sabe? E até eu, como profissional, Rafa,
quando eu tô no meu conflito, eu preciso de outra pessoa. Sim. Porque quando a emoção sobe, a parte emocional, a gente fica cego diante de nossos conflitos. A minha professora tem uma mentora que o nome dela é Erika Yumi. Eu sou super fã, super indico aí que você siga. Os conteúdos dela são muito bons. Ela fala que o nosso maior conflito está debaixo do nosso nariz. E realmente, tem coisas que eu tratei, como a timidez, por exemplo, a insegurança, estava aqui, ó, debaixo do meu nariz, enfim. E aí você tem uma pessoa ali com racional, a gente fala que é racional no talo, né? Porque a nossa mente, né, no subconsciente é a parte racional. O consciente é a parte lógica, analítica. É como eu falei, o consciente, a parte racional, que é equivalente ao neocórtex, ele justifica. É como se fosse o advogado do subconsciente. Sim. Então, a decisão foi tomada aqui no nível Ele tá só lá levantando a tese. Ele vai falar assim, então tá, então eu vou adiar aqui, vou não dá pra eu gravar agora porque eu tô muito cansada, porque eu gastei muita energia ali e tudo mais, entendeu? Então, eu mereço me dar esse descanso, é assim mesmo. Então, o consciente vai ficar trazendo justificativas para validar uma decisão que já foi tomada no subconsciente. Tô tentando lembrar por que eu falei isso, eu te respondi alguma coisa, né? Mas porque eu te falei que é difícil a gente, como profissional, consegue fazer essa trilha que você fez agora comigo, mas a gente sozinho precisa desse caminho profissional para poder chegar nessas conclusões. Sim. Que por muitas vezes, como você falou, tá debaixo do nariz, são óbvias, né? São óbvias. Mas precisa do outro. Isso. O que você mais escuta das pessoas? O que você mais ouve? O que eu mais escuto, assim, que eu amo quando eu escuto. Eu fico igual, sabe quando você faz aquela descoberta da vida? Sim. Você fica, eureka! Eu fico assim, quando chega no final da consulta, a pessoa fala pra mim assim, Bruna, faz muito, muito sentido. Nossa, faz total sentido, agora eu entendi. E aí a pessoa, eu vejo no olhar da pessoa, ela conectando. De chave, sim. Ela conectando o presente com o passado e entendendo. E esse start, assim, que eu tô vendo, não era por falta de capacidade. Sim. Era porque realmente tinha uma crença que colocava ela nesse lugar de limitação, de se diminuir, de se diminuir para caber ali dentro daquele universo interno, sabe? Quando você contou do início, de algumas pessoas que você fez essa transformação, contribuiu com essa transformação, mas não era hipnoterapeuta ainda. Tem quando você já se colocou nesse lugar profissional que você falou, Rafa, esse caso aqui eu sempre compartilho com as pessoas. Foi uma grande mudança? Tem uma que eu achei assim, que foi um caso que primeiro que eu tive essa noção assim, de que não há limites para a mente e como é bom você ter uma ferramenta que traz a pessoa para esse lugar de liberdade. Eu vou mudar o nome, que ela me autoriza a contar a história, só pediu para que eu usasse outro nome. Então é a Maria, vou chamar de Maria. Maria chegou no meu consultório com problema de alcoolismo há mais de 13 anos, de Nossa, 30 forte anos. Isso, forte. Né? Mais de 30 anos. Ela já tinha perdido a irmã, que morreu por causa do alcoolismo. E ela, naquela situação, queria muito parar, sabia que estava seguindo um caminho de morte, mas ela não conseguia. E aí ela... Nossa, quando eu fui escutando o caso dela, assim, da questão do período do álcool, foi aquela pessoa que eu parei assim, eu fiquei, meu Deus, será que realmente o que a ferramenta que eu tenho vai poder ajudar ela de alguma forma? Um caso tão grave desse? Parecia ser algo muito difícil, Sim. né? Olha, é um sintoma, vai acontecer o que tiver que acontecer, e me desapeguei desse lugar do pensar no resultado, e me coloquei mesmo a serviço para fazer o meu melhor. Nós fizemos a primeira sessão. E ela falava, né, coisas assim, eu não consigo ficar em casa sozinha. Eu fico em casa sozinha, me dá muita ansiedade. Isso era o que ela tinha consciência. Eu fico em casa sozinha, me dá muita ansiedade. E aí, as únicas pessoas que eu tenho, que são meus amigos e estão disponíveis, são as pessoas do bar. Eu vou para os meus amigos e aí lá a gente fica bebendo. Aí ela dormia às vezes lá, passava situações assim e tudo mais. E aí, na primeira sessão, a gente fiz o processo com ela, né? A gente começou o tratamento com a hipnoterapia. Olha a causa. Maria, com 6 anos de idade, saiu para passear com o irmão. Isso era o que estava no subconsciente. A pergunta certa faz a pessoa
A mente, ela tem uma necessidade de responder as coisas. Então, a pergunta certa, o direcionamento, traz para a consciência aquilo que estava no subconsciente. Ela acessou a memória de quando ela tinha 6 anos de idade, que saiu para passear com o irmão deixou ela sozinha e foi nadar no rio. Nesse processo, ele se afogou e morreu no rio. Caramba! E ela ficou sozinha um tempão. Quando acharam ela, já tinha passado horas. Qual foi o significado que a mente dela deu para o que é estar sozinha? É morte. Associada à morte. Tristeza. Nossa, muito forte isso. É ruim, é perigoso. Eu não posso ficar sozinha. Eu preciso sempre ter alguém comigo para me proteger. Essa foi a percepção que ela deu. O que aconteceu? Na fase adulta, ela tinha uma necessidade de ter alguém ali do lado dela, mas não tinha consciência do porquê. Passou a primeira sessão. Ela começou a fazer o AA, parou de beber, conseguiu um emprego. Isso já vai fazer o quê? Uns 2 anos. Caramba, que a vida dela fantástico. mudou. Até hoje eu recebo feedback assim da família. Foi todo mundo muito impressionado, né? Porque ela já tinha tentado parar várias vezes. O relato História boa. E o relato dela era justamente com relação ao fato de ela entrou em casa e ficou sozinha e ela sentiu paz. Ai, que lindo. E ela falou, Bruna, eu liguei minha televisão e eu fiquei assistindo e pela primeira vez eu não precisei sair para beber. Memória. Ressignificou o que era para ela ficar sozinha. Sim. Agora, Isso Bruna, foi se a fantástico. pessoa voltar e ela acessar uma coisa que não é real, isso importa ou não importa? Não importa. O que importa é o que ela sente quando acessa. Eu não me lembro de ter pego um caso assim, mas quando eu estudava, a informação que eu tive é que pode ser mesmo que a mente crie uma memória para ela não seja encarar a real. realidade. Sim. Porque a nossa mente vai até onde a gente dá conta. E se para a pessoa foi bom criar aquela história, tá tudo bem. A gente vai seguir o enredo da história, porque o que importa não é o fato. Não é o que aconteceu. É a interpretação que a pessoa deu. O que aconteceu? Eu só embarco nesse processo de querer guiar a pessoa para acessar a causa, porque eu quero entender o que foi que ela entendeu quando tudo aconteceu. O que ela sentiu exatamente. Porque faz tanto sentido isso, porque eu posso passar pela mesma experiência que você no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar. Eu vou sentir uma coisa e você vai sentir outra. Então não vai importar isso, né? Vai importar entrar no que a pessoa está sentindo. Isso. E por que cada um sente uma coisa? Porque a interpretação de cada um é diferente. Você enxerga o mundo com sua ótica, com o seu mapa de mundo, com a sua lente. Eu enxergo com a minha. Então, aquilo que, por exemplo, é sucesso para você, não necessariamente é para mim. E aí, por isso, dependendo da interpretação, vai gerar um sentimento, uma emoção relacionada ao... Por isso que tem aquela frase que o pessoal fala que faz muito sentido. Que não é o que aconteceu com você, mas o que você faz a partir do que aconteceu. Sim, sim. Porque quando a pessoa começa a fazer diferente, o que muda? A interpretação. Aí ela começa a pensar diferente sobre aquilo e agir diferente e, como consequência, o resultado diferente. Você também acredita, igual as pessoas falam, que a gente é hipnotizado o tempo todo? Pela TV, pelo filme, pela história, pelas pessoas. A gente é hipnotizado mesmo o tempo todo. Cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? E aí, dependendo da... É igual assim, direito. No direito, se você for seguir a linha de um jurista tem um raciocínio, o outro tem outro. E aí, o que é certo? O certo é a corrente que você tem que seguir. Se você for estudar para um concurso, você vai ter que estudar a forma de pensamento daquela pessoa, né? E todo mundo tem a base para justificar. O que acontece? Muitas pessoas explicam o que é hipnose de forma diferente. E aí eu vou trazer aqui o que faz sentido para mim. Perfeito, adorei isso. É muito bom, é libertador, né? Quando você entende que tá tudo bem. A pessoa tá falando dessa forma porque é a verdade dela. E cada um vai seguindo aquilo que faz sentido, né? E poder falar sobre isso numa boa também, né? Não existe uma verdade absoluta. O que faz sentido para mim é essa corrente e eu tô seguindo essa daqui. Então isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. É verdade, realmente faz muito sentido. É muito bom. E a gente fica até mais tranquilo de estar até com outro profissional que segue outra corrente. Por exemplo, eu faço terapia com psicólogo. Tem pessoas que falam, eu não gosto porque é uma coisa que demora muitos anos e toda semana e fica ali naquela... Eu gosto, faz muito sentido para mim a abordagem. Então, tem muito disso, né? Do que faz sentido também para aquela pessoa naquele mapa de mundo dela, daquele momento, né? Eu acredito que terapia boa é aquela terapia que faça sentido para você. Porque qual é o foco? Te ajudar a resolver o problema.
Se não fizer sentido para você, como que vai te guiar ali num processo? Você não vai se entregar. Agora, se você se conectou com a ferramenta, tá alinhado com o que você busca, a tendência de êxito é muito maior. Verdade. Então, acho muito... Eu tenho muito essa teoria desse trabalho em equipe, sabe? O que importa é a finalidade do porquê a gente faz o que a gente faz, né? Então... Eu te perguntei sobre a gente ser hipnotizado o tempo todo. E aí eu explicar o que é a hipnose. Seguindo essa linha, hipnose é um fenômeno que acontece quando você reage a um estímulo externo. Então, toda vez que simplesmente você reagir a um estímulo, ali o fenômeno da hipnose aconteceu. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação, eu vou falar para tímidos, porque era muito tímido. Imagina a seguinte situação, uma pessoa que ela tem medo do julgamento, sente insegura e tudo mais. E ela vai à frente para falar. No fundo da sala, 2 pessoas estão conversando e rindo. Essa pessoa lá na frente olha para aquilo e começa a sentir taquicardia, começa a transpirar e uma vontade louca de sair correndo, porque ela acredita que aquelas pessoas estão falando dela. Ali a hipnose aconteceu. Por quê? Não necessariamente, se a gente for olhar para a lógica racional, não necessariamente aquelas pessoas que estão conversando estão falando dessa pessoa que está lá na frente. Mas a mente dela reconheceu um padrão que ela já conhece. Ou seja, em algum momento ela já passou por essa situação de estar sendo julgada com pessoas cochichando. Quando aconteceu esse estímulo que as pessoas conversarem, ela reagiu dessa maneira, que é realmente tendo ali medo, né, ansiedade. Então, por exemplo, um caso simples do dia a dia. Sabe quando você passa num lugar que tem aquele cheiro de vó? Assim, Sim. Bolo caseiro? De casa, assim. De bolinho de chuva. Bolinho de chuva. E daí você sente o cheiro e lembra de alguma coisa que a sua avó fazia contigo. Você sente até o gosto, praticamente, não é assim? Não é? Isso é hipnose. Nós reagimos aos estímulos externos através dos 5 sentidos. Então, você sentiu o cheiro de algo que te lembrou. E aí, regressão, no caso, seria isso. Acessou uma memória. Que explicação fantástica. Isso é hipnose. Não é simples. Simples. Uma regressão, acessou a memória, e aquilo ali ficou e pode ser ressignificado. Isso. Pode trocar essa memória. Isso. Aí você toma ciência, sobe pro consciente e você fala, então é por isso. E daí você tem condições de pensar diferente, sai do automático. Que aí você toma ciência. E não é simples. É você... Nada é esquecido. As coisas ficam mesmo no subconsciente. O gatilho certo te ajuda a lembrar. Por isso que no processo, a hipnose é uma das ferramentas que nós utilizamos. Sim, não é a única ferramenta. Não é a única. Mas por isso que ela é uma ferramenta muito eficaz. Porque qual é o meu papel ali? Ser como se fosse o Waze, o GPS. Eu só vou sendo o gatilho que vai trazendo à tona as questões que estão no subconsciente. E eu vou conduzindo a pessoa com aquilo que ela já me falou. Então, as respostas não estão em mim, estão na pessoa. Eu só vou trazendo a consciência. Já aconteceu com você de uma pessoa não deixar você acessar? Ela mesma não querer acessar? Já aconteceu? É possível isso? Te procuro falando que tem medo de altura, você começa a me conduzir na ferramenta e eu não vou. Já aconteceu. Como que funciona? É porque, na realidade, não é a pessoa que me deixa acessar, é ela que acessa. Já aconteceu uma vez, de eu estar atendendo uma pessoa... E ela estava no ápice da emoção dela. De repente, bloqueou. E ela de repente, bloqueou. Ela abriu os olhos e falou assim, Bruno, eu não estou sentindo mais nada. E aí, o que acontece? Olha, isso é um sistema de defesa da mente. Porque não é porque a pessoa quer ali naquele momento que ela vai estar pronta. Por isso que eu falo que a gente não precisa ter medo do que vai acontecer, se vai ser ruim ou não. Porque a nossa mente sabe aquilo que a gente precisa, sabe? No caso dela, era uma estratégia de fuga da mente, a apatia, o não sentir a emoção. Então, por exemplo, quando ela estava no velório do pai, ela não sentia nada. Ela não sentiu tristeza, não sentiu choro, ela parecia um robô. Ou seja, era uma estratégia da mente dela para não sentir. Apatia. Chegou no conflito, daí ela travou. Mas... Como que rompe isso? Vai muito de cada um, depende do significado que a pessoa dá, é no tempo certo, que é o tempo de cada pessoa. Mas o importante é que ela tinha tomado consciência, por exemplo, nesse caso. Então, ainda que trave, só o fato de você tomar consciência do gatilho que te coloca nesse lugar, já é uma ferramenta para você no dia a dia ir mudando o significado aos poucos. Isso que você está falando
na minha concepção, serve para tudo. Sim. Você tomar consciência sobre algo, ainda que você não consiga fazer naquele momento, aí vou dar um exemplo qualquer. Você tomar consciência que você precisa fazer essa atividade física, precisa. Ainda que você não vai fazer amanhã, mas começa a vir um incômodo, começa a vir sinais, teu corpo começa a falar, pessoas começam a falar. Então, trazer para a consciência, tomar consciência de algo é um passo muito importante. Porque depois as coisas, elas vão, de alguma forma, vão te empurrar para isso, vão caminhar para isso, né? Você começa a reparar coisas que antes de você não tinha reparado. Verdade. E aí você tem uma oportunidade de fazer diferente quando a situação acontecer. Que aí você vai... Autoconhecimento é vida, né? É difícil, tá? Eu acho o autoconhecimento muito difícil. Não acho ele tão simples quanto parece, principalmente no início. Doloroso. É doloroso, se confrontar por muitas vezes, assumir toda a responsabilidade, saber que ninguém vai te salvar. Não é tão romântico, não. Mas é muito necessário. Tem uma percepção com relação a essa questão da dor? Sim. Que é do autoconhecimento? Quando eu entendi isso, a minha mente fez assim, ó, pá! Por quê? A gente está acostumado com a dor por exemplo, o que significa dor para você? A dor é uma coisa ruim, uma coisa que me tira do conforto, que me tira do que eu quero. Dor para mim é isso. E normalmente, o que a dor sinaliza? Que eu tenho que resolver alguma coisa. Para mim, tá? Meu significado para dor alguma coisa. A dor para mim é isso. Esse também era o meu significado. Mas tu já parou pra pensar que tem a dor que realmente é um alerta de algo ruim para acontecer, e tem a dor da mudança, do crescimento, do amadurecimento, a dor daquilo que é simplesmente o fato de estar fazendo algo diferente? Sim. Quando eu vou pra academia e eu começo a estimular meu músculo para crescer, o que acontece? Sinto dor. E eu adoro essa dorzinha aí. Então, no autoconhecimento também é assim. É muito do olhar e realmente... E vou começar, então, a adorar essa dorzinha também. Que dor é essa que eu tô sentindo? É uma dor do crescimento? Putz, é uma gostei. dor... É uma dor de realmente, tô com uma dor de cabeça, preciso ver um sinal de alerta. É uma dor, um sinal de alerta que eu preciso me afastar de alguma pessoa que me trouxe alguma dor de alguma forma. É uma dor que eu tô dando pro próximo nível. Ou Olha é que uma dor fantástica. Do próximo nível. Cara, ressignifiquei a dor agora com você aqui. É a dor do próximo nível. Que Porque perfeito. dói. Quando eu fui palestrar a primeira vez, meu Deus, nossa, até eu chegar lá no palco, porque as coisas aconteceram. Fora, assim, quando dá errado, aí dói, porque a gente não quer errar mesmo. Mas, tá bom, valeu a tentativa, eu tô aprendendo, amadurecendo. Então, é muito sobre... É muito o significado que a gente dá. Você falou sobre isso. E aí tu começa a gostar dessa dor, tu começa a não resistir mais tanto a ela. Verdade. Legal, né? Muito bom, muito sobre bom. Deixa eu te perguntar quais os maiores bloqueios que as pessoas têm, em geral, tá? Que você, como terapeuta, vê, que você, como ser humano, vê. Quais os maiores bloqueios que as pessoas têm? Medo de não ser aceito. Medo de não ser reconhecido. Sabia que tem gente que tem muito medo de dar certo? Eu ouvi sobre isso. Medo de dar certo. Eu tenho uma natureza muito medrosa. Inclusive, eu preciso fazer hipnoterapia mesmo, mas só que eu sou a pessoa que eu confronto os meus medos. Mas eu sou uma pessoa muito medrosa. Tu vai no enfrentamento. Vou no enfrentamento. E é por isso, talvez, que eu tenha tanta dor. Porque eu vou. Eu não paro, tá? Mas eu sei que eu sou uma pessoa medrosa. E talvez por isso também a sensação de que para você fazer o que você quer, tem que ter muita força. Tanto esforço. Porque o enfrentamento exige muita força. Muita força. O tempo todo eu tô enfrentando. Mas eu sou uma pessoa medrosa. Eu tinha, depois do autoconhecimento, a gente vai melhorando. Mas tinha muito esse medo da rejeição que você falou. Tinha muito medo do não pertencimento. Hoje não tenho mais tanto. A gente sempre tem uma camada, né? Mas eu já melhorei muito. Esses bloqueios. Agora, o de dar certo, eu acho delicado alguém ter medo de dar certo. Vou dar um exemplo. Essa ressignificação foi uma coisa tão simples, assim. Foi conversando com uma amiga no Instagram, no direct. E aí ela estava me falando sobre umas oportunidades que estavam aparecendo para ela. Eu não lembro exatamente qual foi o teor da conversa, o que eu perguntei, porque as coisas... Ela só flui, né? Vai indo, né? Na hora a pergunta certa vem, enfim. Olha só que interessante. As coisas estavam acontecendo e dando certo, e ela estava com muito medo. E sabe qual era o medo dela? O dar certo significaria que ela seria diferente da família. A família com uma visão mais limitada. Sim. O significado da família para o que é ter dinheiro era um significado ruim. Então, dar certo significava que ela haveria esse romper. Assim. Do não pertencimento, sim. E aí, por medo de romper com a família,
ela estava se limitando. Por isso o medo de dar certo, porque se ela der certo, ia romper. Sim. E aí ela se coloca nesse lugar de se diminuir para ser inserida, pertencer ao grupo da família dela, não ser diferente. Interessante, né? Muito. Ó, você já falou 3 dos principais bloqueios. É medo de fracassar, medo do julgamento, do que vão pensar. Isso é que eu vejo que mais trava. Essa questão do medo do não ser reconhecido também, a busca por reconhecimento, por ser aceito, por pertencer. Pertencimento, eu acho que a validação. A validação. Eu vejo que é muito, assim. Fico escutando as pessoas comentarem coisas. Quando a gente vai entendendo um pouco do jogo também, a gente vai falando, caraca, isso aqui já tive, não tem mais não. A pessoa fala, mas ninguém se importou. Tudo bem, se importe você. Só a pessoa tem que se importar com isso. Não tem problema ninguém se importar. Solta um pouco isso, né, dessa necessidade tanto da aprovação do outro, da necessidade da validação do outro, porque isso é muito doloroso também. Muito. Só que a gente é muito preso nisso, socialmente, que a gente é muito criado para isso também, né? Essa questão do medo de errar também, por que a gente é criado para isso? Porque a gente precisa pertencer, tem que ser aceito. E aí, aquilo que você sentiu na tua infância, as influências que você recebeu, vai reverberar agora na fase adulta. Então, essa questão do... Quer ver um medo também? A pessoa que, na infância, ela foi muito subjugada, foi diminuída, se sentia inferior e tudo mais. Racionalmente, aí ela cresce na fase adulta, começa a ter resultados. Sim. Racionalmente, ela olha para a realidade e fala, ok, eu sou boa naquilo que eu faço. Eu me empolgo. Eu sou boa naquilo que eu faço. Mas o sentimento ainda é daquela menina que se via burra, incompetente, achava que não sabia fazer as coisas direito, que tinha dificuldade, não conseguia. E aí, o que acontece na fase adulta? Racional, ela sabe que é capaz, mas o sentimento ainda está preso daquela menina. E aí, como o sentimento ainda é aquele, ela começa a desenvolver coisas como medo de ser descoberta, a síndrome do impostor, né? O sentimento de ser uma fraude. Sim. Qualquer você momento. Vê, Bruno, quantas pessoas comentam sobre isso? Eu escuto relatos de colegas falando assim, parece que eu sou uma fraude. Eu falo, cara, você não é, para de loucura, você não é uma fraude, você é maravilhosa. Racionalmente, pela lógica, não. Sim. Mas a sensação a emoção é essa. E aí tu vai investigar, tem inúmeras causas, né? Depende da interpretação. Sim. E aí pode ser que seja algo relacionado à questão emocional. Se for algo relacionado à questão emocional, onde que é a fonte? Lá na primeira infância. E aí, por isso é que é mágico, né? Porque olhando para isso de forma mais assertiva e mais rápida, ressignifica mais rápido, resultado mais rápido, né? É porque tu vai logo lá no problema, né? Sim. E aí, por isso que a psicoterapia é breve. Na raiz. Mas também tem que estar pronto para esse processo. Né? Isso que eu acho que eu nunca tinha ouvido. Achei legal você falar. Tem que estar pronto para esse processo em específico. Por que a gente tem tanta dificuldade ainda com a técnica da hipnoterapia? Porque nós ainda temos esse olhar, ainda talvez um pouco preconceituoso, um pouco sem falta de conhecimento, né, sobre a técnica. É a dúvida do processo. Primeiro que tem muita desinformação, né? Verdade. Tem muito profissional que cada um tem um ponto de vista, não vou entrar nesse mérito. Mas realmente tem muita desinformação e no sentido da cultura do que vem realmente essa questão da hipnose de palco e tudo mais. E também, no caso da desinformação, né? Se você para assistir um filme que fala sobre hipnose, o filme é tenebroso. Verdade. Até a gente que conhece a técnica fica assim, gente... Você viu Corra? Eu achei terrível. Nossa, se eu tivesse... Eu também achei terrível, de verdade. Eu nem sou profissional, mas eu achei o filme... Falei, cara, que desinformação esse filme. Isso. Se eu fosse ignorante do assunto e eu visse um filme daquele, eu ia ficar com medo. Então... Até no comecinho eu lembro que eu tinha um receio do que é isso, porque o nome é a hipnose, parece que é uma coisa... Mas eu acho que é mais a questão da dúvida mesmo, a resistência vem mais disso. Por isso que é importante vários profissionais falarem sobre, né? Sim. Pra gente aumentar o nível de consciência das pessoas sobre. Que existem várias técnicas e a gente precisa conhecê-las para poder acessar. Primeira vez que eu ouvi falar, eu sou consumidora de podcast, né? E aí teve um dia que eu peguei e falei, eu vou ouvir, eu tava fazendo alguma atividade, ia ser longa, então eu falei, eu vou botar alguns podcasts para ouvir do Joel. E aí vi o Joel entrevistando justamente o Michael Arruda. Sim. E aí eu parei porque eu tava só ouvindo, aí eu parei pra ver. Porque o Joel falando de uma forma tão apaixonada que ele fez, isso tem anos, né? Esse bate-papo tem uns 3 anos, sei lá.
que ele fez a formação com o Michael, e depois ele falou com o Thiago Nigri, ele foi fazer também, e ele falou que ele foi testando nas mentoradas dele a hipnose. Eu falei, cara, que método fantástico. E comecei, ainda muito na ignorância, mas comecei a pesquisar sobre, a aumentar um pouco o nível de consciência sobre, sabe? Você viu alguém falando tão bem, tantos resultados, né? Eu tive o privilégio de conversar com o Rafa lá, e aí o Rafa trouxe esse livro pra mim, de presente. Ah, legal. E sabe o que eu achei muito bom aqui, Bruno, que eu queria compartilhar, por isso que eu trouxe? Que tem uma carta pra você escrever pra você. E isso é tão forte, né? Sim. Pra mim, foi uma coisa simples, mas foi muito forte. Mas o simples é extraordinário, né? Nossa, eu vou anotar isso. O simples é extraordinário. Caraca! O simples é extraordinário. Caraca! E as pessoas focam muito no resultado final. Então, se eu fosse nos comparar com uma árvore, qual seria o resultado final? O fruto. Sim, sim. Mas existe um processo, pequenas coisas que foram sendo feitas para que aquela árvore desse o fruto. O simples. Tanto que quando vamos resolver um grande conflito, a gente começa o quê? No detalhe. Tem um vídeo desses vídeos motivacionais que fala sobre o Trinteb. Eu não tô lembrando agora a pronúncia. Trinteb. Eu não lembro. Que é uma peça de um navio, esses navios grandões. E essa peça, ela é uma pequena peça que é responsável por mudar o curso do navio. E ele traz esse conceito de que são as pequenas decisões. Nossa, muito bom isso. Trinteb. Alguma coisa assim. Vou depois também. São pequenas decisões que mudam o curso da nossa vida. A minha, por exemplo, foi a decisão de ir lá para São Paulo assistir um treinamento. Ganhei outro, a decisão de ter ido participar. Então, essas pequenas decisões, essas pequenas coisas que eu fui fazendo e pequenas atitudes que nós temos diariamente que tornam aquilo que a gente faz extraordinário. Ó, eu sei que você tem várias ferramentas, mas se você pudesse usar uma só, qual seria? Tem uma ferramenta que eu sou muito apaixonada. Qual? O nome dela é Ping Pong. Como é que funciona? Ping Pong. Essa ferramenta é fantástica. É uma técnica de perguntas que você vai fazendo com o objetivo de chegar na causa. Eu aprendi com a Eric Yume. Ela criou esse método. E é muito fantástico. E realmente a ideia é que seja como um ping-pong. Você faz uma pergunta, a pessoa te devolve a resposta, você devolve outra pergunta dentro da resposta que a pessoa te deu. E você vai indo nesse momento, até que chega uma hora que tá a conversa tão aquecida que a emoção da pessoa tá lá no talo, e é quando a memória vem da causa. Ah, mas eu tô lembrando aqui que quando eu era criança realmente... E aí você vai conectando os pontos. Então, é um conjunto de... E é claro que é uma técnica que é simples, mas é como eu falei, o simples é extraordinário. Você precisa de uma profundidade muito grande de conhecimento para você chegar nisso que é simples. Sim, sim. Porque precisa de muito repertório para isso. O raso, ele tende a complicar as coisas. No sentido de... Quanto mais complexo, mais eu vou floreando os erros que tem ali, entendeu? Sim. Agora, o simples, não. Não é... Fica muito nítido. Fica claro. Né? Então, por isso que eu gosto muito do simples. Nossa, eu adorei. Vou ficar com isso nesse dia de hoje, que o simples é extraordinário. Por que você desejou tanto se reconectar com você? Por que isso foi um desejo para você? Adorei sua pergunta. Hoje eu estava refletindo sobre isso. 2019, comecei a viver experiências com Deus. E você entende, antes disso, a raiz da depressão? Por que ela veio? O que aconteceu? Foi talvez por muito não se conhecer, por muito estar nesse lugar de estar no ritmo hipnótico? Você, hoje, olhando de fora, né, do passado, por que você chegou nesse estado tão difícil? Você tem um porquê? No meu caso, sabe que eu nunca parei para pensar assim do porquê da depressão? Que foi uma coisa que eu me resolvi e eu nunca parei. Mas eu tenho traumas que eu vivi na minha infância, situações que aconteceram, que eu pude entrar nesse lugar de entender que pessoas são ruins, que situações ruins acontecem, o perigo de sair na rua e alguma coisa ruim acontecer. Quando eu tinha 11 anos, o meu pai, ele saiu para o trabalho da minha tia, sofreu um acidente de carro e veio a falecer.
e morreu no carro, num acidente. Morreram ele e meus 2 primos. Meu pai tinha 34 anos na época. Nossa. Então, essa visão do de repente alguma coisa ruim vai acontecer, de repente. E o que acontece com a depressão? Você se isola, não é? E aí eu, enfim, trazia essa questão da morte do meu pai não superada. O luto foi uma coisa que eu carreguei por mais de 20 anos comigo. Num treinamento que eu fui, que eu consegui desbloquear isso, entendi quais eram as percepções que eu tinha, que me colocavam naquele lugar, liberei as emoções que tinha associada. Então, tinha muita relação com essa questão dos traumas da infância. E é isso, assim, se tratando de demanda emocional, eu acredito que seja... E eu só te perguntei isso antes de você dizer sobre reconectar com você, porque tem tanta gente vivendo isso, Bruno. Muita gente não fala, muita gente não comunica. Achei forte quando você começou o nosso pod falando de parecer feliz, mas não está. Uhum. Tanta gente parece feliz, mas não está. E acho importante a gente falar sobre isso, sabe? Mas num espaço desse que a gente tem, que vai para o YouTube, depois a gente vai fazer um corte também. Tem muita gente nesse momento talvez precisando ouvir. Se você não está bem, busca ajuda mesmo. Não é normal não estar bem. Fingir estar bem. Né? Não é normal fingir uma coisa que você não está vivenciando. Se está afligindo, busca ajuda. É possível. Tem uma pessoa aqui na frente que buscou. Eu também busquei. A pessoa está tão naquele lugar de desesperança que ela... Sim. Né, você não acredita que tem outra solução. E normalmente quem tem depressão vive uma montanha-russa emocional. Picos de momentos felizes e de repente vem uma queda que você se vê num limbo existencial e você olha para sua vida e você... Eu lembro que eu tinha esses questionamentos, né? Para que viver num sofrimento desse? E, ao mesmo tempo, uma das coisas que eu pensava, que até foi um raciocínio que me fez entrar nesse lugar do desejar não viver mais, foi olhar para o sofrimento da minha mãe e pensar, nossa, olha a dor que eu estou causando para ela. Vai ser muito melhor, seria muito melhor se eu não existisse. Eu tinha esse pensamento, sabe? E a depressão é uma morte em vida. Daí por isso que eu acredito que chega um momento que você não se importa mais se você vive ou não, porque... E para as pessoas é muito difícil entender isso, porque não é uma fratura exposta, que a pessoa está vendo aqui a dor. Sim. E ela... Não, é uma coisa muito interna. E as pessoas associam muito essa questão do estado emocional ao ser, nossa, mas... Eu lembro que eu ouvia coisas como, nossa, mas você é tão bonita, nossa, mas você tem um trabalho, mas você tem uma família, você tem... E aí, eu acabava ficando até pior ainda, sim. Porque eu me sentia uma ingrata. Só que nunca foi sobre isso, era uma questão interna, emocional, sabe? Era um vazio, sim, que eu tinha, era uma busca interna de algo que eu nem sabia explicar, um sentimento... muito vazio, sabe? E se tem alguém nesse lugar que nós já estivemos, que a pessoa não esconda isso dela mesma, né? Que ela não viva nesse lugar mesmo, que esse lugar ele é passageiro, ele não é para ninguém habitar. Se tá nesse lugar, busca ajuda, busca ferramenta, busca terapia, né? E que ela conte para a pessoa certa. Que o grande problema é quando você abre para pessoas que não vão entender você. Agora, quando você abre para a pessoa certa, abre também um leque de oportunidades de você sair desse lugar. Eu acredito mesmo que o ser humano ele foi feito para ser feliz. Para ter vida em abundância. Vida em abundância. Prosperidade e abundância. Essa é a nossa realidade, sabe? Mas aí, situações acontecem e a gente... Mas me fala, por que você se desejou tanto se reconectar com você? Tá. Você falou que estava pensando nisso hoje. Eu era muito tímida, né? Eu acho que eu devo ter feito, assim, um doutorado em timidez. Eu era muito. Não parece, não. Agora eu já tô terapeutizada. Mas você tem noção, eu cheguei a usar um óculos sem grau. Porque eu achava que aquele óculos ali... Me escondeu um pouco seu rosto? Eu me protegia das pessoas, parecia mais inteligente. Era uma coisa assim... E a timidez está muito associada também ao complexo de inferioridade, né? Então, eu falava coisas como eu não sou boa o suficiente para nada, eu não sou ninguém, esse tipo de pensamento. E a grande questão de uma pessoa que tem essa coisa do medo do julgamento é que ela é uma pessoa que se camufla aos ambientes. Então, quando eu estava com você, eu me adaptava a você. Sim. Nisso de me adaptar a vários ambientes, eu me perdi de mim. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia. Quando eu comecei a jornada de autoconhecimento, lá em 2019, eu comecei a me libertar dessas questões.
E aí eu fui, a cada camada que eu ia me libertando, sabe? Eu entrando nesse lugar de autenticidade. E teve uma vez que eu tive um sonho que era muito interessante. Foi até esse sonho que eu lembrei hoje. Eu me conectei muito com Deus e eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo. Em uma dessas experiências, eu tive um sonho. Jesus aparecia, ele estava numa mesa redonda e ele estava entrevistando pessoas que seriam salvas. E aí, quando chegava na minha vez, eu começava, e nitidamente eu tenho essa clareza, sabe, de que eu tinha essa percepção mesmo de ficar pensando, e agora? O que eu vou fazer para ser salva? Como que eu vou fazer? E aí eu ficava olhando para Jesus, assim, falando aquilo que eu achava que ele queria que eu falasse. Aí no sonho, Jesus virava para mim e falava assim, filha, isso que você está fazendo não vai dar certo. Seja você mesma que vai dar certo. Essa foi a frase que ele me falou. Seja você mesma que vai dar certo. E eu acordei com esse pensamento. Nossa, eu tenho que ser eu mesma que vai dar certo. E de lá para cá eu vejo, muito nítido, até isso que eu estava pensando também hoje, estava pensando, esse movimento da busca do eu poder, de me encontrar, me conhecer e hoje estar nesse lugar de que eu seleciono os lugares em que eu quero pertencer. Porque se tiver um lugar que eu não posso ser eu mesma, que eu não posso florescer, eu não posso viver a autenticidade... Você não quer. Eu não quero. E olha que interessante, como as coisas se conectam. Acho que foi esse ano, o ano passado, eu estava na igreja, aí teve um momento de oração. Aí um ministro que veio de outro estado, que ele não me conhece, ele virou para mim e falou assim... Lembra quando você chorava no seu quarto, que você pedia a Deus para te ajudar a ser você mesma? Deus ama corações autênticos. Nossa, que lindo. E eu fiquei assim, como ele sabe disso? Então, essas experiências, assim, sabe, que me mostram que eu tô no caminho certo. Sim. E eu acredito, inclusive, isso é bobeira que eu vou falar, mas enfim. A jurista que habita em mim, né? Sim. Eu acredito que o direito de você poder viver a liberdade de ser você, do seu jeito, e é claro que liberdade requer responsabilidade, para que isso não fira o outro, né? Nesse senso de responsabilidade, nesse pensamento do direito, eu criei uma emenda constitucional. Eu pensei, isso tinha que estar na Constituição, gente. Qual é? Conta pra gente. Não, é um texto muito grande, assim, lá dentro... Não dá pra resumir, tipo, qual é a emenda? Qual é o cerne da emenda? É uma emenda pro artigo 5º, de você viver a liberdade de você poder ser você mesmo. Deixa eu ver se eu vou... Eu coloco coisas como lá, artigo 1º, por exemplo. Você... A partir do momento que o seu direito de ser você fira outra pessoa... opte pelo silêncio, porque é melhor estar em Você silêncio. criou todo um roteiro, tem vários artigos. Meu Deus, que perfeito! Tem vários artigos. Tem que botar isso no livro, Bruna. Aí, amei. Eu não sei se algum dia eu vou usar, foi uma coisa muito assim talvez eu utilize. E aí, no final, eu coloco... Então, pelo menos um quadro lá no consultório. Eu adorei você fazer uma emenda. Foi bem legal. Uma emenda da Constituição emocional. Isso. Adorei. Muito legal, né? Muito bom. Você poder viver a liberdade de ser você. Olha a criatividade, como a gente tem isso na gente, né? E era uma coisa que eu achava que, olha só, por causa das crenças. Sim. Então, o autoconhecimento me colocou nesse lugar também, né? De realmente... De me encontrar e poder ser eu mesma, com o meu jeito... O que te move muito hoje? Que você acorda todos os dias? Isso aí eu tenho a plena convicção de que é estar no centro da vontade de Deus. Isso me move muito, muito. Eu acredito que foi o que me trouxe até aqui. De viver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu encontrei um sentido para minha existência nesse lugar, sabe? A Bíblia fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E por muito tempo, por achar que eu não era boa o suficiente para nada, que eu não era ninguém, eu rejeitei isso. E hoje... vivendo esses momentos, vivendo esse lugar de estar nesse centro, na vontade dele, eu me sinto muito feliz e realizada, sabe? E realmente eu vivo o que fala nesse artigo. Não quer dizer que eu não tenha momentos de dificuldade. Sim. Mas a vida é outra. Mas tem os desafios, mas é uma... Eu não sei explicar em palavras. Não sei explicar em palavras. Se você pudesse tomar um café com alguém, assim, quem seria? Sabe que a nossa mente não diferencia o que é real do imaginário. Sim. Ai, gente, eu não acredito que eu vou contar. Mas enfim, é minha bolha, né? Eu vou ser eu mesma aqui falando isso.
a nossa mente não diferencia o que é real do imaginário. Isso significa que quando você começa a imaginar, você pode sentir, ter as sensações de estar vivendo isso. Pode ver que quando você começa a lembrar, por exemplo, de um conflito, tu não sente a dor do conflito? Não sente a raiva do conflito? Não A sente raiva a dor ali, do conflito? a emoção. Por quê? Não está mais acontecendo, mas por que você sente? Porque quando você está imaginando, para o teu corpo é como se tivesse de fato acontecendo. Sim. A questão é que a gente usa esse recurso, né, de forma automática e daí sempre pensando nas dores, mas você consegue, tanto que técnicas de visualização, de Sim. imaginação são poderosas demais, porque você começa a imaginar, sentir, você começa a desejar isso e se agir. comportar em prol do teu objetivo para sentir mais disso. Aí teve um dia que eu estava tomando meu café, eu tive a brilhante ideia, eu falei, vou tomar café com Jesus hoje. Preparei a mesa. E aí não importa se você é de olho aberto ou fechado, imaginação, eu tô aqui imaginando, inclusive, esse momento, enquanto eu falo. O café foi com ele? Preparei o café com ele. E aí, eu comecei a fazer perguntas. E eu não, assim, eu sei que nem todo mundo acredita, mas eu tive as respostas daquilo que eu estava perguntando. E foi uma sensação mesmo de tomar café com Jesus. Uma das perguntas foi justamente onde eu cheguei nessa questão do simples é extraordinário. Eu perguntei para Jesus assim, eu falei, Jesus, por que as pessoas elas estão tão desconectadas da fonte, do te ouvir? Por que as pessoas não te ouvem como eu estou ouvindo agora? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas se perderam disso. E aí, eu tive aquele pensamento, assim, de Jesus me respondendo. Porque é muito simples se relacionar comigo. E na busca daquilo que é complexo, daquilo que... As pessoas acabam se perdendo do simples. Desconectando. E aí eu entendi, caramba, realmente o simples é extraordinário. É esse relacionamento. Conversar com Deus é conversar... Oi, Deus, bom dia, sabe? Sim, eu faço isso, assim, da minha forma. Na rua, caminhando, eu falo, poxa, Senhor, eu queria fazer isso, queria que você me ajudasse. Não tenho grandes rituais para conversar com Deus, não. Para mim, é muito simples. Tem um livro que fala sobre isso. O nome do livro é Bom Dia, Espírito Santo. Ele traz essa simplicidade também. E é isso. A gente tem que ir pro finalzinho, infelizmente, porque eu ficar com você aqui até amanhã, falando desse assunto tão bom. Queria te perguntar uma coisa que eu não falei, mas que você não pode sair daqui sem falar sobre isso no podcast. Algo importante, ou da terapia, ou sobre você, mas alguma coisa assim, Rafa, eu não queria sair daqui sem falar sobre isso aqui. Pode pensar um pouquinho. Como é que funciona a live da madrugada? Ela ainda acontece? Acontece. A live da madrugada, ela é uma live que não fica salva e tem como objetivo... Eu quero assistir. Como é que funciona? Então, mas é muito assim... de repente? É muito assim. Quando eu sinto meu coração de fazer. Hoje eu vou fazer a live da madrugada. Eu abro a live meia-noite, 1h da manhã. Qual era a intenção? Tem pessoas que têm insônia. E Verdade. elas passam a madrugada ali sozinhas. Na internet, é verdade. Então, eu fui essa pessoa. Foi justamente essa. De estar ali rolando o feed. Sozinha, então, assim. A minha intenção foi justamente levar autoconhecimento para essa galera que tá na madrugada aí sozinha, pensando... Poxa, muito legal. Mas você inúmeras podia pelo menos marcar uma, mesmo que seja diferente desse propósito seu, mas marcar uma na madrugada. Tipo, acho que seria legal a gente saber que, tal dia eu vou estar lá na madrugada esperando você. Eu gostei da sugestão. De marcar, assim, porque passar a marcar. Realmente eu era essa pessoa. Quando eu me separei, eu fiquei 20 anos casada, né? Passei por um processo de separação, foi muito doloroso pra mim. Então, eu não conseguia dormir. Primeiro que eu amo dormir de conchinha, né? Amava dormir de conchinha com meu ex-marido e pela ausência, né? Pelo luto, muitas coisas. E eu ficava na madrugada assim, até um dia que eu falei, cara, eu vou parar de consumir besteira e vou começar a consumir conteúdo. Então, isso me ajudou muito também, por isso que eu acho que seria legal você marcar uma live assim na madrugada, convocar a galera aqui, ó, você que tá com insônia, você é com dificuldade de dormir, tá sozinho, você não tá sozinho não, vem pra cá, vamos conversar um pouquinho. Acho que seria legal. Nossa, muito legal. E é muito da essência da live da madrugada, que é a pessoa sentir que ela não tá sozinha. Porque à noite a gente se sente muito sozinho. Tudo à noite piora muito. Eu já passei por isso também. Eu também, adorei. Queria que você deixasse uma indicação de um livro pra galera sobre mentalidade, sobre autoconhecimento. Alguma coisa pra deixar assim... Tem tantos livros de autoconhecimento me ajuda a filtrar isso, porque na minha mente já abriram vários leques aqui de livros. Pode ser um para quem está começando, para quem precisa acessar um pouco de autoconhecimento. Por exemplo, eu sempre indico Napoleão Hill, porque é uma literatura que eu gosto.
E para mim, o Napoleão Hill sempre passa por isso, de falar sobre o poder do subconsciente, o poder da mente, o poder do seu, né? Então, eu sempre indico o Napoleão Hill. Tem algum que você gosta, assim, que você indique? Tem um livro simples que eu acho fantástico, que é As 5 Linguagens do Amor. Eu acho fantástico também. Que é um livro que fala sobre você conhecer qual é a forma de comunicação relacionada a isso, né? Então, ajuda bastante nessa questão do autoconhecimento. Para quem está pensando em fazer transição de carreira, Flávio Augusto, aquele ponto de inflexão. Você acredita que esse livro foi o livro da minha vida, assim, de transição de carreira? Foi quando eu tive certeza, assim, eu falei, não posso mais ser CLT, não tem como, não existe mais. Eu li também da minha transição de carreira. Ponto de inflexão, assim, parecia que o Flávio estava falando que parecia que era uma mentoria. Parecia que era um café com ele. Olha a mente da gente. Parecia que o Flávio estava junto comigo ali, falando para mim aquelas coisas. Não parecia nem que era um livro. E é real, se para você parecia, porque realmente era para você, né? Eu adorei isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, assim, para a vida, sabe? Seria qual? Uma única mensagem, passar um montão de gente assistir, um montão de gente acessar essa mensagem. Fosse ficar na eternidade. A mensagem da Bruna. Gira em torno do você viver a liberdade de poder ser você mesma. Tem muitas coisas que nós buscamos na nossa vida, almejamos, né? Então, você pode buscar uma carreira profissional em ascensão, você pode buscar o relacionamento perfeito, você pode buscar a prosperidade financeira. Agora, qual é a intenção dessa busca? O porquê você faz o que você faz? Encontrar essa resposta, né, desse porquê é muito importante para esse caminho, essa jornada de autoconhecimento. E dentro disso, como você se sente sendo você, do seu jeito, como você é hoje? Encontrar e viver essa liberdade, na minha opinião, é fundamental para que você viva de forma leve, de forma livre mesmo. Porque não vai ser o dinheiro, ou a profissão, ou o relacionamento que vai te colocar nesse lugar de aceitação. É sobre olhar para você e entender quem você é. É sobre se aceitar, se reconhecer, você se validar, sabe? E quando você começa a viver essa liberdade de poder ser você, você vai de encontro aos seus talentos, ao seu propósito. Aquilo que faz sentido para você, não que o outro espera que você faça, mas é o que você espera fazer. E aí você vai se encontrando com uma versão não perfeita, porque a perfeição não existe, mas uma versão singular dentro da sua vulnerabilidade, da sua qualidade. Você se aceitar, eu acredito que é a maior liberdade. E é isso, sabe, Rafa? Nossa, assim, eu defendo muito isso porque foi quando ficou mais leve. E aí você sabe quem você é, você sabe quais são os lugares. Eu olho para trás e eu vejo, nossa, quanta coisa eu fiz para ser aceita por pessoas que nem valorizavam. Nem precisava passar por esse rolê todo. Hoje eu não fico mais em lugar que não me cabe, sabe? E quando eu me vejo nesse lugar, eu entro novamente nesse caminho de volta do autoconhecimento, qual é a camada que eu preciso ver aqui. Gente, é libertador, é livre. E sabe o que eu acho mais lindo? É a gente pegar uma dor nossa, que a gente curou, ressignificou, cicatrizou, e ajudar outras pessoas. Quando a gente começa a falar sobre as nossas coisas, eu sei que tem gente que não entende, né? Às vezes eu vejo, até as pessoas que eu sigo, quando elas põem as cicatrizes delas, eu vejo elas falando assim, fulano da minha família não entende, né? O ex não me entende, fulano de tal não entende. Eu entendo, porque a pessoa não está falando sobre os outros, ela está falando sobre a dor dela. E é importante falar sobre a dor dela, porque isso ajuda muita gente que está nessa mesma dor e que não tem coragem de falar. Então, eu acho muito bom você falar sobre essas coisas, porque quanta gente está aí em lugares que não é para estar, sabe? Vivendo coisas que não é para ela, não foi chamada para isso. Ela não está aqui na Terra para isso. Não suportando situações que não são para ela, para poder pertencer. E a Bruna está falando, se liberta disso. Seja você mesmo. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era jurista, um advogado, ele bem conhecido, ele era jurista, e ele deixou a profissão dele para se tornar... o Samerage. Para se tornar... O Samerage, ele deixou... O Samerage foi muito apontado, né? Muito, ele se torna eu vi um podcast dele, ele falou. Ele vende cursos online, não é isso? Tem um curso dele... Nossa, eu sou apaixonada pela forma dele, pela escrita dele. Ele, Samerage. Então, olha só, o processo que ele teve que viver de aceitação, provavelmente, para ele estar hoje no lugar que ele está. Porque o meio jurista,
ele tem essa questão da série. Esse do exemplo que eu ia trazer, ele saiu, ele abandonou a profissão para se tornar um palhaço. Caramba! Um Nossa! palhaço! Um palhaço! E ele é super feliz. Ele contando, assim, né, da felicidade da existência dele. Imagina! Imagina, ele saiu de um extremo e foi para outro. Só quem vive a liberdade de poder ser quem é, que sabe o que é você chegar num lugar e você... Porque, sabe, a felicidade você tá vivendo, não é utopia isso, sabe? Você tá fazendo aquilo que você gosta, que faz sentido pra você, não a profissão que outra pessoa escolheu, mas é que você escolheu. É igual você aqui. Não é leve? Quanto tempo que a gente tá aqui? Passou, assim, é uma coisa, porque você tem brilho nos olhos, Rafa. Então dá pra ver que você ama aquilo que você faz. Isso é maravilhoso, você sendo você. Isso é fantástico. E a gente poder falar isso é muito bom. O que eu gosto muito de falar é que eu nunca gosto de romantizar nada, né? Assim, na verdade, eu gosto de romantizar um pouquinho, sim, a vida, porque precisa. Mas quando eu trago alguém pra gente falar de algum assunto e eu nunca gosto que seja de parecer que é tão simples, porque muitas vezes não é tão simples. Sim. Né? Tipo, é possível, mas tão simples não é, porque tem um preço que todo mundo tem que pagar por algo, né? Ser simples é difícil. É difícil. Muito. Ser simples é muito mais difícil do que complicar as coisas. Pode ver que a maioria complica. Verdade. Entrar nesse lugar de simplicidade requer que você encare as suas maiores dores, que você aceitar ser quem você é muito difícil. E a Bíblia, até na Bíblia traz isso, né? A palavra diz que o fardo com Deus é leve. Sim. Leve não significa que seja fácil. Enfim, dá para carregar. Outro tópico. Mas ser simples não significa que é fácil. É muito difícil. Hoje cedo, eu estava no carro, assim... Eu tô passando por alguns desafios, né? Aí eu tava lá, assim, botei um louvor e eu comecei a chorar. E nesse momento eu pensei, nossa... Eu só queria, nesse momento, alguém que chorasse comigo. Eu não quero solução. Eu só quero chorar, só quero botar isso pra fora. Sim. Então, assim, a gente a gente tá num mundo muito de solução, né? E às vezes a gente não quer, a gente só quer aliviar. O canal Lacrimal tem essa função de aliviar a alma também. E aí, nem sei porque a gente entrou aqui, mas é nessa questão do ser simples é muito difícil. Obrigada, tá? Eu adorei. Eu também. Eu adorei mesmo. Eu também, porque é um assunto que eu amo, é um assunto que é necessário. É um assunto que eu também fui chamada para falar sobre, mesmo não sendo terapeuta, eu fui chamada para levar essa voz do autoconhecimento para o mundo também. Eu sinto muito esse chamado mesmo, um chamado. Fonte Legal. Pode ser voz da minha cabeça? Espero que não. Mas sinto como um chamado para falar para as pessoas, cuida da tua mente, cuida da tua cabeça, você precisa estar bem, você precisa ser feliz, você merece. Eu pergunto, Bruna, de forma... E eu nem sou uma pessoa da terapia, mas quando estou conversando com alguém, eu pergunto para as pessoas quais são os sonhos dela, o que ela está fazendo, o que ela gosta. Você sabe que as pessoas não sabem me responder coisas muito simples? Não. As pessoas não sabem. Amigos, colegas, pessoas que eu pergunto... A pessoa me para na academia e fala, Rafa, eu tô ansiosa hoje, não sei o que. Eu falo, o que você gosta para você tentar fazer hoje? O que a gente poderia fazer se saísse daqui agora? Eu não sei. Como que não sabe? É o que você falou do efeito hipnótico. Do ritmo hipnótico. Do ritmo hipnótico. É a Matrix. E eu gosto de falar para as pessoas, isso não é vida, isso não é a vida em abundância que a gente merece ter, sabe? Então, obrigada por esse momento. Estou muito feliz. Eu também. Que você tenha muito sucesso, sabe? Qual é a tua visão de futuro? O que você tem de sonho? O que você imagina? Sabe o que eu imagino? Eu tenho muita vontade, primeiro, de montar uma ONG, né? Sério? Específica para essa questão da gestão emocional para pessoas que não têm condições. Isso é um objetivo. Mas mais voltado para também crianças. Para já começar a tratar a mentalidade das crianças lá no comecinho, sabe? Perfeito, para já vir adultos mais curados. Isso. Mais saudáveis. E de ser palestrante também. Ser palestrante. Meu chamado está muito relacionado também a falar do autoconhecimento e também de conexão com Deus, sabe? Eu acredito que é uma conexão que transforma. Então, está muito linkado essa questão da maturidade emocional com a questão espiritual. Eu não sei onde eu vou chegar com isso, no sentido de quais vão ser os caminhos, mas eu sei qual é o alvo. Faz sentido, perfeito. Nossa, acho legal você falar isso. A gente tem que finalizar, não posso estar aqui para sempre esse estúdio que eu amo.
Mas eu tenho ouvido falar muito nesse termo maturidade emocional. O Thiago Brunet tem falado muito nas coisas que eu escuto, né? Que eu acesso. E estava ouvindo esses dias também alguém falar sobre a questão de você buscar essa maturidade emocional. De ser forte emocionalmente mesmo, assim, de entender que tem problema, tem desafio, mas você é forte emocionalmente, você passa por tudo. Sim. E você rompe também, sabe? Dessa forma. Então, obrigada. Eu amei. Imagina, foi muito bom estar aqui. É muito bom. Obrigada a você que acompanhou com a gente esse episódio maravilhoso. Acompanhe a Bruna nas redes sociais, vai até lá, deixa seu comentário, diz o que você gostou, o que você achou desse episódio, qual é o teu maior insight. Eu sempre saio de um episódio com o meu maior insight. E uma coisa que eu tenho isso de premissa, tá, gente? De aplicar algo que eu acessei, assim, eu pego um conteúdo que eu quero aplicar. E aí eu comecei esse podcast perguntando qual é o maior contador de histórias do mundo, você lembra? Comecei a perguntar pra você assim, qual é o maior contador de histórias do mundo? Eu acessei isso num podcast, não é da minha cabeça, não. E aí eu acreditei que a resposta seria Jesus, porque Jesus contou boas histórias, né? E aí a pessoa falou, o maior contador de histórias do mundo é você mesmo. Você conta histórias pra você todo dia, pra não fazer o que você precisa fazer, pra não ir pra onde você vai, que você sabe que você quer ir, e você vai contando histórias. E aí eu falei, putz, igual a Bruna falou agora, a cabeça a gente faz assim. O maior contador de histórias do mundo é você. Sou eu. É a gente que fica contando histórias pra gente pra não ir pro próximo nível. Então, que a gente possa contar histórias melhores sobre a gente. Escrever melhores histórias sobre a gente. Deixar melhores histórias sobre a gente. Queria deixar esse insight pra você, porque me tocou tanto isso. Não é utopia, como a Bruna falou. Olha como é que as coisas se encaixam. Conte histórias melhores pra você fazer o que tem que ser feito. O cérebro vai te agradecer por isso e você vai se agradecer por isso. Conta histórias de sucesso, histórias de vencer, sabe? Histórias de prosperidade, histórias de fé. Superação. De superação. Conta boas histórias pra você. Você merece isso. E obrigada, tá? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima. Deixa seu like aí. Bruna, obrigada. Eu amei esse episódio. Foi um dos melhores episódios da minha vida. Grande dia por aqui. Um beijo. Fica com Deus, tá, gente?